Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto, Gênesis capítulo de número 24. Gênesis 24, eu quero ler com os irmãos os 15 primeiros versículos do capítulo. Irmãos, eu li até o verso 15, porque para mim os principais personagens desse texto estão até o verso 15. É bem verdade que o capítulo vai até o verso de número 67, é uma história linda que, se Deus permitir, eu quero compartilhar com os irmãos. O capítulo vai até o verso 67, mas eu li até o 15, porque primeiro, para mim, os principais personagens do texto estão até o verso 15. Até o verso 15 a Bíblia vai falar de 4 pessoas pelo menos. A Bíblia vai falar de Rebeca, que está sendo procurada por um terceiro, que é o Eliezer. Eliezer procura essa moça para ser esposa de Isaac, e o Isaac é o filho de Abraão. Então, na verdade, o grande detentor da promessa aqui é Abraão. Abraão é o grande detentor da promessa, e é tudo que começa, e que se começa por ele. E eu gosto de como o escritor começa a dizer sobre este homem. O escritor vai dizer no capítulo 24, verso 1: e era Abraão velho e adiantado de idade. Dá para nós calcularmos aqui, através da história deste homem, quantos anos ele tem no capítulo 24. No capítulo 24 ele está com 140 anos de idade. Por quê, pastor? Porque no capítulo de número 21, quando Deus dá Isaac para ele, e no capítulo de número 24, o texto diz que Isaac já está com 40 anos. Ou seja, se quando Isaac nasce, o Isaac está com 40, e quando Isaac nasce, Abraão está com 100, ou seja, Abraão está com 140 anos de idade. Existem algumas datas que marcaram a história deste homem. Por exemplo, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, ele tem 75 anos. No capítulo 15, quando Deus volta para ele para confirmar a promessa, ele está com 86 anos. 11 anos se passou, tinha promessa, mas não tinha realidade. Capítulo 21, quando Deus cumpre a promessa, ele está com 100 anos. E no capítulo 24, ele está com 140 anos. Aí o escritor começa a dizer, ele já era velho, ele era adiantado em idade, mas o Senhor o havia abençoado em tudo. Então eu tenho uma nota de rodapé aqui para você desentalar o primeiro glória. O Deus que te prometeu pode passar tempo, mas o que ele falou está de pé para cumprir na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, que ele é pai de um moço de 40 anos de idade. Ele é viúvo, porque no capítulo de número 23, Sara morre. No capítulo de número 24, quando Abraão olha para Isaac e vê que Isaac está com 40 anos, ele se preocupou com o futuro do filho, porque ele sabia que o filho seria o sucessor desta aliança entre ele e Deus. Isaac, um solteirão de 40 anos, bem-sucedido, filho de um homem rico, próspero, de uma promessa e de uma envergadura espiritual sem igual, porém solteirão. Nota de rodapé para quem acha que o tempo está passando: ainda há esperança. Aí o texto começa dizendo assim: Abraão chama Eliezer, diz assim: Eliezer, vem cá, coloca a mão debaixo da minha coxa, que eu vou fazer você jurar diante de Deus um negócio para mim aqui. Quando Eliezer foi colocar a mão debaixo da coxa de Abraão, eu quero crer. A Bíblia vai dizer, a Bíblia vai falar, e me dá liberdade para mim pensar nisso. Lembre dessa frase, irmão: toda vista tem um ponto, todo ponto tem uma vista, e no meu ponto de vista ela me dá liberdade para mim pensar, e eu quero crer que foi assim. Quando Eliezer foi colocar a mão debaixo da coxa de Abraão para fazer o juramento, quem sabe ele pensou: mas eu vou jurar o que para esse homem? E se eu não conseguir cumprir o juramento? Quando ele foi colocar a mão, que ele pensou, ele tirou a mão e falou: não, espera um minutinho, eu posso até prometer, mas primeiro eu quero saber o que eu tenho que prometer para saber se eu posso cumprir. Ô Eliezer, ele é Abraão, ele é o teu Senhor, você vai deixar de jurar para ele? Não, eu não vou deixar de jurar, mas eu quero saber o que eu tenho que jurar para saber se eu tenho condições de cumprir. Sabe o que é isso, irmão? A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Eu vou repetir: a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Quem quebra princípios é quebrado pelo princípio. Eu vou repetir: quem quebra princípios é quebrado pelo princípio. Você pode até não gostar, mas vai ter que respeitar, porque a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. O texto vai dizer que não, primeiro você fala o que eu tenho que jurar, e para mim saber se eu posso. Aí Abraão dá uma lista para ele: primeiro, você não vai deixar meu filho casar com uma filha dos cananeus. Não, isso aí eu consigo. Isso eu consigo. Eu vou ser uma pedra de impedimento na vida de Isaac para ele não casar com uma cananeia. Segundo, você vai lá na terra da onde Deus me tirou, da onde Ele me chamou, na terra da minha parentela, e é de lá que você vai buscar uma esposa para o meu filho. Eliezer diz: não, isso aí eu também consigo. Eu vou lá e vou procurar. Se eu vou achar, não sei, mas lá eu consigo ir. Aí Eliezer diz: mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor Abraão: e se eu for lá e a moça não quiser vir? Eu volto aqui, pego o teu filho e faço o teu filho voltar para lá? Ele diz: não, não faço isso não. O Deus que me chamou, que me tirou da terra do meu pai, do meio da minha parentela, fica tranquilo que Ele vai preparar tudo. Ele vai enviar um anjo adiante de ti, e ele vai abrir caminho para você. Eu sinto que é profético, eu vou repetir: ele vai enviar um anjo adiante de ti. Aleluia. E ele vai preparar tudo, fica tranquilo. Só não faça meu filho voltar lá. Meu filho fica na terra. Agora, olha o que ele disse, irmão, isso é fantástico: a moça só vem se ela quiser.
Não fala para ela o que espera por ela. Ela vem porque ela quiser. Se ela não quiser vir, você está livre desse teu juramento. Eliezer disse, então eu consigo fazer esse negócio. Ele coloca a mão debaixo da coxa, faz o juramento. Quando ele sai de Abraão, verso 10 vai dizer que ele vai no pasto e pega 10 camelos. Quantos camelos ele disse, irmãos? Quando eu falo de 10 na Bíblia, eu falo da plenitude do que Deus tem para a igreja. Eu vou traduzir, eu falo da totalidade do jeito que Deus quer fazer comigo. Eu vou traduzir, quem canta tem que cantar na plenitude. Quem prega, prega na plenitude. Quem adora, adora na plenitude. Eu vou traduzir para você entender. Eu tenho pavor, pastor Adelino, quando nós olhamos um irmão que canta na igreja, a gente olha para o irmão e fala assim, você, prepara um hino, vem cantar aqui. Eu? Sim, você. Não. Por que não, irmão? O senhor não avisou? Não deu nem para ensaiar. Se o senhor tivesse avisado, e precisa avisar, meu irmão. Sabe por que não está preparado para cantar? Porque só veio com um camelo. Deus está dizendo, não tenho um não, eu tenho 10 para te usar na totalidade daquilo que eu tenho para você. Se for para fazer, faça com excelência. Eu não estou falando para você ter voz bonita, porque se Deus estivesse atrás de voz bonita, ele estava em show. Deus é espírito, e importa que o adore em espírito e em verdade. Mas quando chamar, esteja uma bala na agulha para dar um tiro de glória e o nome de Deus ser glorificado. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? Ele pega 10 camelos e o texto vai dizer o quê? A fortuna do seu senhor estava na sua mão. O patrimônio de Abraão estava na mão de Eliezer. Vamos entrar no texto aqui. O texto diz que ele pega a fortuna, pega os camelos e viaja 30 dias até a Mesopotâmia. Quantos dias? Quando ele chega na cidade, o texto diz que antes dele entrar na cidade, ele vai na fonte. Ele vai na. A pergunta é, o que fazer? Quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer. O que fazer? Quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer. Ele sabia o que era para fazer. Procurar uma esposa para Isaac. Agora, como é que eu vou fazer isso? Aí o texto vai dizer assim, e acampou Eliezer numa bela tenda e foi dormir para descansar. É assim? Se hospedou Eliezer num hotel 5 estrelas e deixou o plano para montar no dia seguinte. Foi assim? A pergunta é, o que fazer quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer? O texto, verso 11, vai dizer, ele foi orar. Tem a resposta, não sabe qual... Aleluia! Como é bom pregar para a igreja inteligente, viu, irmãos? Ó, o texto vai dizer que até os camelos ele colocou de joelho. Vai orar todo mundo aqui. Até os camelos vai ajoelhar. E ele faz uma das orações mais desafiadoras que eu acho que a Bíblia vai ter. A oração desse homem foi um desafio. Toda vez que eu falo desse texto, eu me lembro da oração de Elias disputando com os profetas de Baal. Mas eu quero crer que a oração de Eliezer foi mais desafiadora do que a de Elias. Porque Elias estava tão cheio que ele soltou no automático e o crédito estava tão grande que Deus registrou. Só para você entender, Elias estava cuspindo fogo, rotando o braço e suando azeite, irmão. Quando ele chega para disputar com os profetas de Baal, que chega a vez dele, olha como ele fez a oração. Senhor, eu quero que você mostre para este povo que eu sou teu filho e que tu és o meu Deus. O Senhor manda fogo. Pronto. Agora Eliezer, a oração de Eliezer, olha como esse homem ora, irmãos. Preste atenção. Senhor, dai-me hoje um bom encontro. Seguro glória, seguro glória. Não deixa eu errar na escolha da nora do meu Senhor. Me dê sinais. Eu preciso de sinais para não errar. Aí ele começa a pontuar os sinais. Primeiro, que a moça desça na fonte. Que a moça desça na... Paz, meus irmãos. Sabia que tem gente que podia estar aqui hoje, mas não veio? Sabe o que é isso? A fonte está aberta e está jorrando, mas preferiu ir para outro lugar. Ele disse, para receber tem que vir na fonte. Segundo, que ela desça com o cântaro na fonte. Eu vou repetir. Segundo, que ela desça com o cântaro na fonte e enche o cântaro dela na fonte. Porque, paz, meus irmãos, tem gente que vem na fonte, traz o cântaro, mas volta vazio. Mas eu vou dar uma notícia, só vai sair vazio daqui quem quiser, porque a torneira está aberta hoje para nós aqui. Terceiro, olha o que ele diz. Terceiro, que ela encha o cântaro. Porque, paz, meus irmãos, tem gente que vem na fonte, traz o cântaro, mas volta vazio. Quarto, aí ele foi longe. O quarto sinal, Deus do meu senhor Abraão, eu vou pedir água para ela e ela vai me dar. Na nossa cultura, isso é tão simples, né, pastor? Uma moça vê um senhor de idade levantar para buscar uma água e ela sabe, com certeza, ela vai dizer, só um minutinho, senhor, eu pego a água para o senhor. Só que isso é a nossa cultura, não a deles. Um homem não falava com uma mulher em praça pública. É por isso que o texto vai dizer em João capítulo 4 que quando os discípulos voltaram de comprar alimento e viram Jesus conversando com aquela mulher samaritana no poço, o texto vai dizer assim, e maravilharam-se eles de verem aquilo. O original vai dizer assim, e se escandalizaram ele de ver aquele negócio. Um rabino não andava do lado da sua esposa em rua pública, ele ia na frente e a mulher vinha atrás. Então quando ele fala para Deus, eu vou pedir água para ela e ela vai me dar, irmão, ele já foi longe. Agora o quinto sinal, ele acelerou e não pisou no freio, não.
Ele disse assim: para mim eu peço água, mas para os meus camelos ela vai oferecer. Se eu tivesse lá eu ia dizer: ô irmão Eliezer, não dá para o senhor mudar a oração não, varão? A gente vai ficar um mês aqui procurando essa moça. Porque descer na fonte, vir com um cântaro, encher o cântaro e dar uma água para o senhor, eu até... Agora matar a sede dos camelos. Sabe quantos litros de água bebe um camelo de uma vez só, irmãos? Com sede, 100 litros de água. Um cântaro cabia, presta atenção, um cântaro cabia 12 litros e meio. Mas para nós não queimar neurônios aqui, vamos fazer uma conta redonda. O cântaro que se coubesse 15 litros de água e cada camelo bebesse 100 litros, ela tinha que descer na fonte para cada camelo 7 vezes. Se ele trouxe 10 camelos, ela teria que ir 70 vezes na fonte pegar água para dar para o camelo. Você tem noção do que ele disse? Senhor, para mim eu peço, mas para os meus camelos é ela que vai oferecer. O senhor não quer mudar a oração? Não, não vou mudar não. O sinal é esse. Porque tem hora que a gente faz uns pedidos para Deus, irmão, que o negócio demora para acontecer, nós mesmo duvida. Só que eu vou dar uma notícia: você pode duvidar da tua fé, do Deus que você serve. O jovem ou a jovem está solteiro, né? E começa a falar: Senhor, eu quero assim, eu quero alto, bonito, olhos verdes, olhos claros. O tempo vai passando, não chega ninguém de olho claro. A pessoa diz: mas Senhor, não precisa ter olho claro não, me enxergando é o que interessa. Sabe o que é isso, irmão? Muda a oração para ver se Deus consegue fazer. Deus não precisa mudar a tua oração para fazer acontecer não. Deus, se Ele quiser, Ele faz céus e terra. Alabaxou. Só que aí o texto vai dizer assim, ó, olha o que o texto diz, verso 15: e estando ele ainda orando, chega Rebeca. Irmão, a oração daquele homem foi uma flecha. Do jeito que ele mandou a oração, chegou no trono pegou e devolveu a resposta. Deus tem resposta para alguém aqui nessa noite. Na área em que você precisa, Deus manda dizer: eu tenho resposta para a tua casa. Eu tenho saúde para o teu emocional. Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou repreender um espírito chamado depressão. Eu estou cortando um laço de opressão. Eu vou dar livramento desse remédio para dormir. Tem resposta de Deus para a casa de alguém hoje aqui. Receba esta palavra. Allah canta, labachore, calamamá. Mas vem comigo aqui, irmão. Vem comigo por causa do horário. O texto vai dizer que chega Rebeca. Pastor Adelino, ele orando, porque ele estava de joelho. Amém ou não amém, irmãos? Ele orando, quando de repente chega Rebeca. E ele de olho em Rebeca, com o cântaro. Ele diz: primeiro sinal já aconteceu, ela desceu na fonte. Segundo, com o cântaro, está com o cântaro. Agora ela tem que encher. Terceiro sinal, ela enche o cântaro e está voltando para casa. Ele diz: só falta os dois. Eu pedi água e ela dá água para o camelo. Eu vou pôr em ação o sinal de número 4. Ô moça, ela tinha tudo para nem olhar, irmãos, porque fazia parte da cultura. Mas ela parou e disse: pois não, senhor, você me dá um pouco da tua água? Ela podia ter dito: eu não te conheço e não vou dar água para você. Só que ela não sabia o que ela ia perder. Só que o teste estava sendo feito, e não para prostituta, porque prostituta se vende por interesse, a noiva se entrega pela essência. Eu não sirvo pelo que ele tem, eu adoro pelo que ele é. Ela, pois não, senhor, você me dá um pouco desta tua água? Ela disse: pois não. Aí o texto vai dizer, com toda a licença, pastor, se inclina. Irmãos, eu li até o 15, o capítulo vai até o 67. Leia quando chegar na tua casa. O texto vai dizer que ela inclina o seu cântaro e despeja água nele, e ele começa a beber. Quem sabe ele pensou: sinal 1, 2, 3 e 4 tá top, mas agora falta o quinto, é dar água para os meus camelos. E para os meus camelos eu não peço não. Diz o texto que ela, despejando água nele, correu os olhos no camelo e perguntou: seus camelos já bebeu água, senhor? Ainda não. Então fica com o meu cântaro que eu vou buscar água para os seus camelos. Louvado seja o Deus do meu Senhor Abraão. Tem resposta de Deus para alguém aqui. Deus manda dizer para alguém: fica na fonte que eu tenho resposta na fonte. Fica na fonte porque eu tenho resposta na fonte. Diz o texto, irmão, que ele abre a bolsa. Olha o texto diz que ele abre a bolsa, pega presente e dá para ela. Eu vou repetir: ele abre a bolsa, pega presente e dá para ela. Ela pega o presente, coloca nela e sai correndo para casa. Quando ela chega em casa, ela encontra Labão. O seu irmão diz: de onde você vem? Ela disse: da fonte. E quem que te deu esses presentes? É porque quando você desceu na fonte, você não foi com isso, mas você está voltando com isso. Quem te deu isso? Um homem. Onde está o homem? Na fonte. E quem que te deu? Ele. Aí o texto vai dizer que Labão disse: então fica aqui que eu vou descer na fonte agora.
Prepare para a palavra profética. Ela desceu na fonte, se encheu na fonte, entregou na fonte, recebeu na fonte e levou para casa. Ela desceu na fonte, se encheu na fonte, entregou na fonte, recebeu na fonte e levou para casa. Prepare um glória melhor do que esse. O que você vai receber hoje na fonte, você vai levar para a tua casa. Estou sentindo Deus aqui. Se for cura, leva cura. Se for libertação, leva libertação. Se for salvação, leve salvação para a tua casa. Olha aqui, irmãos, ela desce na fonte, se recebe na fonte, entrega na fonte e leva para casa. Quando ela chega em casa, quem está em casa vê, pergunta: aonde você ganhou tudo isso? Ela respondeu: eu ganhei na fonte. Vamos dizer junto: ganhei na. Quando Labão ouve isso, ele sai de casa e é ele que quer vir para a fonte. Porque eu tenho uma notícia de Deus: o que você está levando para a tua casa hoje vai despertar interesse em alguém da tua casa para descer na fonte com você. Levanta a mão que eu vou profetizar. Biqueira de fumo, balcão de boteco, de padaria, balada, Deus manda dizer: eu arranco de lá, lavo no sangue e coloco do teu lado para dar glória. Daí eu dava um glória melhor do que esse que você deu. O que você está levando na fonte vai mudar a tua casa. Alacante remanso. Presta atenção, irmão. Quando Labão chega em casa, ou melhor, quando Labão chega na fonte, Eliezer está de pé na fonte. Você acha que um senhor de idade consegue correr atrás de uma moça nova? Ele disse: o que eu pedi de sinal para o Deus do meu senhor Abraão aconteceu. Eu não corro não, eu vou ficar aqui. E não é que a resposta voltou? Chega Labão: eu quero crer que o diálogo foi mais ou menos assim: foi o senhor que deu um presente para uma moça que saiu daqui agora? Eliezer disse: foi eu. O senhor não quer ir para minha casa? Tem hospedagem para o senhor e pastagem para o seu camelo. Eliezer sabia que Deus estava no negócio e disse: eu vou. Quando chega na casa de Rebeca, vai no pasto e solta os camelos. E quando chega na casa de Rebeca, que ele entra da porta da casa para dentro, o pai de Rebeca chega e diz: só um minutinho, senhor. Só um minutinho. Segura aí na porta que eu preciso trazer um negócio para o senhor. Se caso o senhor queira entrar na minha casa, eu vou te trazer uma bacia com água para lavar os teus pés. Perceba que na fonte ele recebe água para matar uma necessidade. Mas na casa ele recebe água para lavar os pés. Pastor, o que significa isso? Tem gente que chega na igreja, irmão, o primeiro culto que vem, Deus já abre o céu e dá a vitória que ele precisa. Sabe o que é isso? Suprindo necessidade. Aí a pessoa acha que tá bom, não precisa mais voltar na fonte. Eu vou te dar uma notícia: se você só recebeu um emprego, se você recebeu uma promoção, se você recebeu uma cura, salvação na tua casa, libertação na tua família, só porque você veio na fonte e já gostou, você não sabe o que te espera na mesa. Só que eu vou falar aqui agora, eu não sei se você vai querer dar glória. Só senta na mesa quem dá os pés para ele lavar lá na porta. Sabe por que tem gente que não consegue ficar na casa? Porque quer a bênção, mas não quer deixar lavar os pés. E se não deixar lavar os pés, não pode sentar na mesa. Quantos estão entendendo essa palavra? Quando eu deixo ele lavar os pés, o que está faltando ele acrescenta, mas o que está sobrando ele tira. E tem gente que não quer mudar, tem gente que gosta do mundinho que vive. Então ele vem aqui, dá um glória, ergue a mão, sente um arrepio, fala que o culto foi glorioso, mas sentar na mesa. Mas você pergunta: e como é que foi o culto? Que culto? Uma irmã lá cantou um hino, o irmão cantou um hino. Olha, só de lembrar me arrepia. Eu vou te fazer uma pergunta: você está gostando do culto só porque arrepiou? Deus manda dizer que está muito raso. Tem gente que molha a cabeça do dedão e diz: eita, que profundo. Mas você só molhou o dedão. Fica com o que Deus disse para Ezequiel. Ezequiel disse: eu vi um rio. E a voz dizia: vem para dentro, Ezequiel. Ezequiel disse: eu fui até o tornozelo. A voz disse: pode vir mais. Eu fui até as canelas, pode vir mais. Eu fui até a coxa, vem mais. Eu fui até a cintura, vem para dentro. Eita. Eu fui até o peito, eu fui até o pescoço, eu fui até uma hora que não dava pé. E a voz disse: pode entrar que afogado você não morre. Eu vou dar uma notícia: não coloca só o dedão não, mergulha no rio que a água é boa. Receba esta palavra. Alabaxou. Ele espera a bacia com água, lava os pés. Aí o pai diz assim: agora senta na mesa, senhor. Aí eu gosto desse texto, porque o verso vai dizer: e sentou Eliezer sobre a mesa. Aí alguém falou assim para Eliezer: você pode comer o que você quiser aqui. Eu estou parafraseando, irmão. Pode comer o que você quiser aqui, essa mesa foi feita para o senhor. Aí Eliezer diz assim: mas antes de eu comer eu preciso falar um negócio. A oportunidade está com o senhor, irmão, pode falar. Ele poderia ter começado assim: eu me chamo Eliezer, sou tutor de um senhor velhinho, mas de uma herança gigante, amigo do Deus dele assim, ó. Tem uma envergadura e uma intimidade com o Deus dele que eu não sei descrever. Mas não manda mais nada. Quem compra sou eu, quem vende sou eu, quem negocia sou eu, quem faz sou eu. Ele é o dono, mas o cara aqui sou eu.
Eu vou traduzir para quem não está entendendo. Eu canto, eu prego, eu toco, eu faço. Chamar ele para quê? Volta na minha mão que vai ver o que acontecer. Mas Eliezer deu um show de humildade quando sentou na mesa e disse: eu sou servo. Sabe o que ele estava dizendo? Está no pasto, mas não é meu. Está na bolsa, mas não é meu. Eu vou traduzir: eu canto, mas não é meu. Eu prego, mas não é meu. Eu adoro, mas não é meu. Eu toco, mas não é meu. Prepare um glória. É dele, por ele, para a glória do nome dele. Olha, irmãos, eu, com todo respeito que eu vou dizer assim, com todo respeito, eu aprendi essa palavra, pastor Adelino, lá em Catanduva. Eu tenho ranço. Mais da metade não se alegrou. Talvez não sabe nem o que é ranço. Mas eu vou te descrever. Sabe quando você come um negócio que bate e não bateu bem? Te empanzina, te deixa indigesto. Entenda como você quiser, mas é isso aí. Eu tenho ranço de gente metida, irmão. Meu Deus do céu. Deixa eu falar só uma coisa aqui. A pessoa se exibir da porta da igreja para fora já é feio, mas é lá fora. A pessoa se amostrar porque tem uma herança, tem uma fortuna, tem um patrimônio, é herdeiro de alguma coisa. Não, segura o glória, eu nem falei ainda. É lá fora. Agora a pessoa assim vir se exibir dentro da igreja, cada um talento que Deus deu. Olha, irmãos, preste atenção aqui. Sabe quem é o culpado desses estrelões da fé? Nós mesmo. Nós mesmo. Que quando acaba o culto, não estou falando que é errado, mas fica correndo atrás, e a pessoa com desdém. Meu irmão, se quiser me dar paz do Senhor, amém. Se não quiser, fica com a tua que eu fico com a minha. Eu não vim aqui ver A e B, eu vim aqui adorar aquele que tem sinal na mão. Cravo nos pés. Sabe, pastor, eu fui pregar, eu não vou falar aonde, porque se eu falar a denúncia vai ser muito grande. Mas eu fui pregar num determinado trabalho, um pastor falou assim para mim, lá no Nordeste: o senhor conhece esse pastor? Conheço. Tem um contato dele? Não tenho. O senhor queria falar com ele? Sim. Pensei para convidar para pregar. Pensei. Falei, mas eu tenho um amigo meu que dirige uma grande vigília em São Paulo, ele tem contato desses homens todos. Se o senhor quiser, já sentamos no púlpito, mas não tem amizade. Mas já sentamos no mesmo púlpito. Ele falou, eu tenho 3 contatos dele, mas não consigo falar com ele com nenhum. Me bloqueou. Falei, eita, não é pregar não. O chicote está instalando aqui. Eu falei, eu estou entendendo, pastor. Se bloqueou é porque não quer falar com o senhor, então não tem como eu achar o contato. Ele falou, veio aqui, comprou bastante coisa do irmão, sumiu no mundo, bloqueou. Não, segura que eu nem falei ainda. E o que eu estou falando aqui não é para dar glória, não, é para gritar misericórdia, meu irmão. Só que 15 dias antes eu tinha visto na publicação de uma pessoa, tirou um selfie com esse pregador e colocou embaixo assim, referência para a nossa geração. Que referência, irmão? Nem conhece. Fica correndo atrás de estrelões na fé, dizendo que é referência. Referência é o teu pastor que ora por você, jejua por você, ensina você, admoesta você, e muitas das vezes não tem nem o teu a paz do Senhor. Eu fui pregar numa igreja, pastor. O presidente sentado aqui com uma pastora, e um vão para entrar no corredor e me colocaram aqui. E eu estava agendado para pregar com uma pessoa de nome, renome nesse mundo nosso, gospel. E eu tenho um pouco de dificuldade de pregar assim com esses, não pelas pessoas, pelo povo. Porque tem lugar que acaba de escutar quem eles queriam, vai embora, vai para a cantina, vai para a rua, vai para o estacionamento, vai para qualquer lugar. E a gente fica lá, Pedro, Tiago e João, e suando a camisa lá. Aí, de repente, chegou o diácono, e o diácono veio falar com o presidente pelo lado que eu estava. Eu não queria ouvir. Quanta murmuração. Mas ele falou bem do meu lado, assim, pastor, a cantora chegou. O pastor olhou, um homem baixinho assim, mano, mais firme, calibre grosso. O pastor olhou para ele e falou assim, Falou, que ela tá lá no carro falando para descer um grupo de diáconos para fazer um cordão de isolamento para ela poder entrar. Eu falei, Senhor, me ajuda, Deus. Só faltava mandar esse cordão. Mas o homem olhando para o diácono disse assim, diga para ela que se ela quiser voltar, seguro glória, irmão. Se ela quiser voltar para o hotel, ela está com a oportunidade, já dá oferta para ela no carro. Essa igreja tem 3 portas, frente, lateral e atrás. Ela não entra pela de trás, ela não entra pela lateral. Se ela quiser entrar na igreja é só pela da frente, pelo corredor central. Seguro glória. Diga para ela que se ela não quiser, ela não é obrigada, ela está dispensada. Mas fala para ela que quem morreu por mim, por esse povo, está passeando no nosso meio, não é ela que vai entrar. Ó, irmão, receba. Podia ter dormido sem essa, né? Mas se toda a igreja agisse assim, era menos estrelismo e mais glória para aquele que está sentado no trono. Mas Eliezer sentou na mesa e disse, eu preciso falar uma coisa. Quem sabe alguém disse, pelo que ele deu para Rebeca na fonte, esse homem tem muita coisa para falar. Mas ele começa dizendo, eu sou servo.
Eu tenho, mas só tomo conta, porque não é nada meu. É dele. Aí, irmãos, vem comigo aqui, ó. Resumindo, ele conta tudo o que eu contei até agora. Sou servo de um senhor chamado Abraão, que é pai de um menino de 40 anos. Esse senhor ficou viúvo há pouco tempo atrás. Ele mandou eu vir buscar uma esposa para o filho dele. E a esposa tem que ser daqui, porque foi daqui que o Deus dele tirou ele. Ele não quer que o filho dele case com ninguém lá daquela terra. Ele quer que casa da terra que o Deus dele tirou ele daqui. Eu vim, viajei 30 dias com esses camelos em minha comitiva. Cheguei na fonte de vocês, fiz uma oração, pedi 5 sinais. Ele está contando o que aconteceu lá na mesa. E eu pedi 5 sinais, e não é que os 5 sinais que eu pedi, o Deus dele respondeu, que descesse na fonte, descesse com um cântaro, enchesse o cântaro, me desse água e matasse a sede dos meus camelos. E tudo que eu pedi aconteceu. Chegou essa menina, dei presente para ela, e eu vim, e eu estou sentindo que essa menina é para ir comigo. Aí Labão disse assim: sobre este negócio não temos nem bem nem mal para falar. Vamos traduzir isso aqui, irmãos? Labão perguntou assim: foi assim que o senhor orou? Foi. E foi assim que Deus respondeu? Foi. Então isso é coisa de Deus, nós não tem nada para falar não, é coisa de Deus. Agora só tem uma coisa, senhor. A gente tem que saber essa moça que é aí, né? Então pergunte para ela está aqui? Tá no quarto. Rebeca! Ela já saiu pronta. Segura o glória. E ela não foi se aprontar no quarto não. Ela já se aprontou na fonte. Oh, irmãos. Irás tu com este varão? Ela disse: irei. Irei sim. A mãe entrou em cena. A mãe entrou. Leia o texto quando tu chegar na tua casa. A mãe entrou em cena e diz: não, só um minutinho. Labão, só um minutinho. Eu posso falar? Eu sou mãe dela. Alguém diz: não, é a mãe, ela merece falar. A oportunidade está com a senhora, irmã, pode falar. A última vez que eu vi o meu cunhado faz 65 anos. Ninguém viu mais aquele homem. É provável que a minha filha vai para lá e não volta nunca mais. Vocês me dão só uma semana para mim me despedir da minha filha? Labão disse: uma semana? Ô, senhor, uma semana não é nada. O pai disse: não, a mãe merece uma semana. Eliezer podia ter dito assim: quer saber de uma coisa? O mais difícil eu consegui, foi a moça. Eu vou ficar aqui até um mês. Mas Labão não negociou não. Labão disse assim: não me detenhas. Eu não vim brincar, eu não vim passear, não vim usar os talentos do meu Senhor e gastar à toa. Eu vim numa missão. E a ordem é: vai, procura, acha, prepara e traz. Vai, procura, acha, prepara e traz. Vai, procura, acha, prepara e traz. Eu vim, procurei, achei, preparei. Se ela quiser eu vou. Quer ir? Ela agora. Eita, irmão, a trombeta pode tocar agora. A pergunta é: como é que nós estamos? Estamos na fonte, mas você trouxe cântaro? Estamos na fonte, mas está enchendo o cântaro. Eliezer está aqui e dizendo: eu vim procurar. A pergunta é: como é que nós estamos? Olha, irmãos, não tem texto para mim na Bíblia que exemplifica mais a Trindade e a igreja do que Gênesis 24. Quando eu falo de Abraão, eu falo de Deus. Quando eu falo de Isaac, eu falo de Jesus. Quando eu falo de Eliezer, eu falo do Espírito Santo. Quando eu falo de Rebeca, eu falo da igreja. O pai chamou Eliezer e disse: vai lá em Mauá, procura uma noiva para o meu filho e já prepara ela. E não ofereça nada não, porque se oferecer ela pode vir por interesse. Ela tem que vir porque ela quer. E aí é que está o segredo, irmão. Só vai porque quer. A pergunta é: tem alguém te segurando nessa cadeira? Você está com uma faca no pescoço te obrigando você a estar aqui? Mas com todo o respeito da palavra, espero que você entenda a minha linha de raciocínio. A mesma porta que você entrou continua aberta para você sair. Por quê? Só fica se quiser. Mas se ficar... Olha, irmão, o desviado, pastor Adelino, o desviado nunca sai pela porta. Estou falando para quem tem a mente de Cristo aqui. Você nunca vai ver um desviado sair pela porta. O desviado sempre sai pela janela. Você pergunta para o irmão assim: meu irmão, minha irmã, enfim, quem seja, faz tempo que eu não te vejo na igreja. Olha, irmão, eu tenho 44 anos de vida. Eu prego desde os 14, fazem 30 anos que eu viajo pregando. Se fosse profissão, já estava pensando em dar a entrada na aposentadoria. Mas como é vocação, eu vou até o arrebatamento. Eu nunca vi, pastor Adelino, a gente chegar em alguém e falar assim: meu irmão, você saiu da igreja, sumiu, não te vi mais. Eu nunca vi, você pode ter visto. Eu ainda não tive esse prazer. Da pessoa falar assim: sabe por que eu sumi da igreja? Porque eu brinquei, eu fui negligente, eu fui um relaxado, eu não dei valor, eu cuspi no prato que eu comi. Você já viu alguém falar isso? Eu nunca vi. Sempre tem uma desculpa. Você não está sabendo não? Você não soube o que fizeram comigo? Você não viu o pastor? Você não viu aquele grupinho? Sabe o que é isso, irmão? É porque a porta está fechada e só achou a brecha na janela. Você já parou para imaginar Noé dentro da arca, irmão? 100 anos para aquele homem construir aquela embarcação. Deus não perguntou se ele queria. Ele não era carpinteiro, não era engenheiro, não era marceneiro, não tinha ferramenta. Deus desceu na casa dele com o projeto, jogou na mesa e falou: se quiser ser salvo, faça isso logo aí, ó. 100 anos para ele desenvolver o projeto, mas ele desenvolveu. Aí vem um segundo desafio, pastor Adelino: colocar os bichos dentro da arca. Quem sabe Noé disse: eu vou colocar só os domésticos. Deus disse: não,
Coloca os selvagens também. Na arca tem de tudo, irmão. Tem doméstico, mas tem selvagem. Tem aqueles que o pastor fala assim, ó, sabe aquele seu projeto? Está cancelado, vem comigo porque Deus me deu uma direção. Pois não, eu estou aqui para obedecer. Mas tem aquele que fala assim, vamos comigo ali. Eu quero ver fazer eu ir. Eu quero ver se manda em mim, manda nele, em mim não. Tem doméstico, mas tem selvagem. Tinha dia, irmão, eu quero crer que tinha dia que a paciência de Noé estava por aqui, ó. Você já parou para imaginar 1 ano e 1 mês dentro da arca trancado com a sogra? E com os cunhados, cunhadas, eu não sei como que ficou os bichos, mas enfim, entenda como você quiser. Quem sabe o negócio tinha dia que estava por aqui, quem sabe Noé disse, eu vou ver se eu saio desse negócio aqui. Mas Deus tinha fechado a porta por fora. Por isso que eu digo que quem sai nunca sai pela porta. Deus fechou uma vez dentro da arca até o dia que Deus permitir. Mas ele, quem sabe, diz, quem fez a arca sou eu. Só tem uma porta, mas tem uma janela. E fica no 3º andar. Quem sabe quando ele chegava lá, que ele abria a arca e punha a cabeça para fora. Morte, cadáver, destruição, cheiro mau. Ele olhava para dentro, olhava para fora. Olhava para dentro, olhava para fora. Quem sabe ele dizia, aqui dentro tá difícil, mas pior, fica dentro da arca. Só vai se quiser. Você dá, eu vou, tô pronto. Eu estou pronto. Ela monta no lombo do camelo. Eu calculo que se foi 30 dias para vir, foi 30 dias para voltar. Irmão, quando você entra na empresa, na escola, primeiro dia, tu chega em casa e alguém pergunta para você, como é que foi o primeiro dia de serviço? Não é difícil, mas a gente está meio acanhado, porque não conhece ninguém, não pegou amizade com ninguém ainda não. Então, eu conheci o fulano, a ciclana, a gente se aproximou um pouquinho, conversamos bastante. Aí ele estava me dando uns toques, me ajudando. Um dia já estava assim, dando um toque. Agora a minha pergunta é, você já parou para imaginar 30 dias viajando de camelo? Eu quero crer que pegaram uma afinidade tão grande. Você já parou para imaginar o diálogo desses dois em 30 dias viajando? Eu não vou nem perguntar para você responder, eu vou perguntar só para você ouvir. Quem sabe tem alguém aqui que acredita no amor à primeira vista. Ele olhou para ela e diz, é ela. Ela olhou para ele e diz, é ele. Amor à primeira vista, mas eu tenho para mim que Rebeca amou Isaac antes de vê-lo. Por quê, pastor? Porque Eliezer estava todo dia. Você vai ver como ele é. Quando você vê ele, menino bom, cheiroso. Mas você riu por quê? Salomão vai dizer em Cantares 1:3, como o perfume derramado é ele. Por isso que a igreja ama adorar o nome dele. Bonito, lindo. Já amou antes de vê-lo pela primeira vez. Mas o texto vai dizer que quando Eliezer está chegando com os camelos perto das tendas de Abraão, ela de cima do camelo olhou, e o texto vai dizer assim, e subia Isaac pelo caminho da oração. Ela olhou e diz, pelo que ela ouviu os 30 dias, ela já amou. E quando ela viu, antes de conhecê-lo, ela já sabia que era ele. Por quê? Porque Eliezer já tinha falado. Irmãos, a pergunta é, você já viu como ele é? Você sabe dizer como ele é? Alguém pinta que ele é loiro do olho azul, outros dizem que ele é dourado dos olhos verdes, nos quadros. Podemos chegar lá e ele ser um moreno, não sei como ele é, mas eu já o amo antes de conhecê-lo. Sabe por quê? Porque todo culto o Eliezer está aqui dizendo, você vai ver, se é gostoso aqui na fonte, você vai ver quando você encontrar ele. Olha, irmãos, e este dia está para acontecer. O Eliezer está procurando, adordando, preparado para levar. Eu quero encerrar minha fala aqui nesta noite dizendo uma frase que você que tem 10, 20, 30 anos de crente, você já ouviu. Jesus está voltando. Quantos já ouviram? Diz amém. Agora a pergunta é, eu já ouvi que ia ter sinais de guerra, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, irmão contra irmão. Todo mundo ouviu isso. E isso já acontece, É perigoso nós se acomodarmos e achar que isso aí é uma mesmice, e nessa hora o Eliezer partir com a noiva. Mas Deus me deu a oportunidade de pisar algumas vezes em Israel. E uma das vezes que eu estive em Israel, nós fomos visitar o Museu do Templo. Foi uma das experiências mais fortes que eu tive naquele lugar. O que tem no Museu do Templo? Tudo que foi usado no templo está guardado para ser usado quando o templo for reerguido. Tudo. Uma judia, pastor, de 22 anos, uma mocinha nova, falando em hebraico, a guia traduzindo. Eu falei para um pastor do meu lado, essa mocinha cheia do Espírito Santo, dando uma palavra numa igreja pentecostal, ela derrete com a igreja. Muito conhecimento. Falou da roupa do sacerdote, sumo sacerdote, do peitoral, da bacia de bronze, do altar, das varas lá, das lanças que viravam o sacrifício no altar. Enfim, só não vimos a arca da aliança, o resto está tudo lá. A gente prestando bem atenção, quietinho, o assunto desenvolveu muito rápido. De repente ela parou e falou assim, vocês estão de parabéns, porque vocês têm 5 minutos do horário de vocês que ainda não venceu. Tem uma caravana preparada
preparada para entrar. Enquanto você sair aqui, uma entra. Mas esses 5 minutos eu quero deixar aberto para vocês fazer alguma pergunta, caso vocês queiram. Um pastor ergueu a mão e falou assim: por que vocês têm tudo isso guardado aqui? Ela disse: porque o nosso templo será erguido e tudo que está aqui será usado lá. Assim, pá, pum, pá, pum. E o templo de vocês, onde vocês querem construir, nós já sabemos onde é. Mas isso não vai demorar para vocês conquistar, não, é? Não vai ser difícil conquistar lá? Ela disse: para nós sim, mas para o nosso Messias não, e o nosso Messias vem vindo aí. E ele vai conquistar aquele lugar. O outro ergueu a mão: mas mesmo que o Messias de vocês chegue hoje, você está falando com tanta veemência que parece que o negócio vai ser assim, ó. Mesmo que vocês conquistarem, não demora muito para derrubar o que está lá e levantar o de vocês? Ela disse: não, porque a engenharia de Israel, a gente derruba o que está lá e levanta o nosso em 3 dias. Oi, irmão. Aí um pastor ergueu a mão e falou assim: e qual é a garantia de vocês para ter essa fé nisso? Ela disse: as profecias não nos enganam, e nós estamos debaixo de profecia. Um pastor disse: pode citar uma profecia? Mas irmão, assim, rápido, preparada mesmo. Pode citar uma profecia? Ela disse: Cantares 2,14, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, a voz da pomba se ouve em nossa terra. Mas nós não entendemos, foi nada. A senhora pode traduzir a profecia? Ela disse: vocês vão ver as flores mais belas do mundo em Israel. Deserto, sem água. Mas não é porque somos bons, é porque estamos debaixo de uma promessa. Quando tivesse perto do Messias chegar, ia dar flor nessa terra. Segundo, existe uma pomba de um canto lamuriento que dá no mundo inteiro. Mas por meados de 2000 anos atrás, essa pomba migrou de Israel porque teve um eclipse em Israel. E por causa da escuridão, a pomba migrou. Mas só para se cumprir a profecia, que quando tivesse perto do Messias chegar, essa pomba ia voltar a cantar no nosso território. Ela disse: segundo os biólogos, há um pouco mais de 2 anos, a pomba não só voltou a cantar, como a se reproduzir. Ela disse: isso é profecia, o Messias vem aí. Um pastor gritou no meio: o nosso também, já está vindo por aí. E eu quero dar uma notícia para Mauá: ele já está perto de chegar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós, Jesus, te amará. Vamos ver. Manhã raia, só quem crê nesta palavra. Alabaxou de calabai, aramamai. Ele vem vindo aí, ele vem vindo aí, ele vem vindo aí. O texto, olha aqui, irmão, para encerrar, o texto vai dizer que quando ela vê Isaac, ela desce do lombo do camelo, chega no ouvido de Eliezer e diz assim: quem é aquele moço? Eliezer disse: é o moço que eu estou falando para você. Eu já conheci, só queria tirar dúvida. É ele? É ele. Ela sobe no lombo do camelo, tampa a cabeça de sinal de reverência e abaixa a cabeça. E quando chega até a tenda de Abraão, o pai pega a noiva, apresenta para o filho, e o texto vai dizer: e o pai Abraão introduz Isaac com a sua noiva nas recâmaras do pai. Porque o hino é bem claro: primeiro que ele é lindo, e porque ele é lindo, glórias eu te dou. E tem um nome para quem eu dou glória: Jesus. Aí o hino continua dizendo: então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Esse dia está chegando, irmãos. Esse dia está chegando. Eu quero dar uma notícia, eu encerro com essa fala: guarda o que você tem. Não jogue fora o que ele te entregou. Ele te adornou, ele está te preparando. A trombeta pode tocar a qualquer momento. Prepare a tua glória. Não tem carruagem que segura, não tem teto que segura, não tem fuselagem de avião que segura. Seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Encontraremos com ele. Só quem crê nesta palavra